começar aqui. Então, pessoal, novamente aqui, né, para quem já esteve aqui conosco antes, hoje ou em outras apresentações, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima tarde para vocês, né? Estamos aqui novamente para apresentar uma solução da BB, né? Falar um pouquinho, conversar um pouquinho com todos vocês sobre drives, motores, aplicações, né, para impulsionar aí, soluções para impulsionar as aplicações de carnes no dia de hoje. Então, eu sou Ana Brioski, coordenadora de comunicação das áreas de motion e de robótica da BB aqui no Brasil. Vou auxiliar nossos apresentadores, o Peterson e o Aldieri, no dia de hoje. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de passar algumas informações para vocês. O webinar ele está sendo gravado, nós vamos utilizar nos canais de comunicação interno e externos da ABB, né? Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, comentário durante a apresentação, fiquem à vontade, tanto pelo bate-papo quanto pelo perguntas e respostas, localizado no menu inferior da tela. Todas elas serão respondidas ao final da apresentação, tá? Mas fiquem à vontade para mandar mesmo no meio. Durante a apresentação, nós também vamos fazer algumas interações com vocês, né? Mandando perguntas para conhecê-los melhor, entender mais dos processos e das necessidades que vocês têm em suas plantas. Então, peço que vocês participem. E também, no final da apresentação, quando vocês encerrarem o evento, vai aparecer automaticamente uma pesquisa no navegador de internet. Então, para que a gente sempre possa aqui melhorar a qualidade das nossas apresentações, das experiências de vocês, também peço que vocês participem respondendo. Então, para dar início agora, eu vou apresentar um pouquinho da ABB, né? A ABB é uma empresa e líder de tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade, em especial da indústria, para a gente alcançar novos níveis de produtividade, mas com um futuro mais sustentável, que já está no mercado há mais de 130 anos, quase 140 aí, né? Com 105 mil funcionários ao redor do mundo, nós estamos presentes em mais de 100 países, em todos os continentes. E aqui no Brasil, nós já estamos desde 1912, há 109 anos, com o início das operações, o primeiro fornecimento, né, no bondinho do Pão de Açúcar, e nós seguimos aí ajudando a escrever o futuro do nosso país. Aqui nós somos em aproximadamente 2.000 funcionários, né, distribuídos em 3 unidades fabris, algumas oficinas e escritórios regionais e uma cobertura de atendimento aí nacional. Agora eu vou passar a palavra para o Peterson e para o Aldieri, eles vão dar sequência aqui na apresentação. Ótima apresentação para todo mundo. Obrigado, Ana. Bom, pessoal, primeiramente vou me apresentar. Eu sou o Peterson Dias, eu sou gerente de segmento, no qual eu sou responsável pela indústria de alimentos e bebidas a nível nacional, tá? A principal atividade do gerente de segmento aqui na ABB é realmente a gente procurar desenvolvimento de novos negócios dentro desse mercado, né? E também ser a ponte, o facilitador entre o cliente e o nosso time interno. Então, eu estou aqui suportando todo o nosso time de vendas, que está espalhado aí nos estados, nas cidades aí do Brasil, né? E faço a interface interna com nossa diretoria, com o nosso time global e etc. Dentro desse mercado de alimentos e bebidas também estão inseridos todo o mercado de usinas, né? Seja ele de cana-de-açúcar, etanol de milho também, que está muito em alta. E eu estou aqui para suportar vocês hoje, tá bom? Aldieri? Bem, boa tarde Ana, boa tarde Peterson, a todos que acompanham. É um prazer fazer parte desse evento, falar de um assunto que a Tesla tanto gosta de falar, que é a inovação, em especial trocar experiências em aplicações envolvendo as soluções da ABB. Meu nome é Aldieri Bittencourt, eu sou engenheiro eletricista e acumulo a função de gerente técnico da empresa Tesla Comercial. Ao todo são 20 anos de experiência com drives e especialmente quando fala do assunto de eficiência energética e qualidade de energia. Falando um pouco da Tesla, a Tesla é uma integradora de produtos ABB e distribuidora de produtos ABB.
Nós temos matriz em Chapecó, mas estamos presentes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E a nossa presença é local nesses estados, porque nós temos vendedores nessas regiões. A Tesla está há 15 anos no mercado, o nosso foco de trabalho é a indústria de alimentos e bebidas, especialmente frigoríficos, laticínios, fábricas de ração, armazéns refrigerados e indústria de bebidas. Perfeito, Aldieri. Devido a todo esse know-how que o nosso parceiro possui, né, juntamente aí com a parte que envolve todo o portfólio da ABB, nós convidamos hoje o Aldieri para participar desse bate-papo aqui sobre frigoríficos, tá? Vai aparecer para vocês agora aí, ao lado direito, uma pergunta, tá? É uma pergunta bem simples para vocês interagirem um pouco conosco. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou dar continuidade aqui na apresentação dos tópicos que iremos discutir hoje, tá? Primeiramente, iremos falar um pouquinho sobre os estágios do processo de produção, né, de carne, seja ela bovina, suína ou até mesmo de aves, tá? Nessa primeira parte, nosso parceiro Aldieri vai estar com vocês, tá? Apresentando um pouquinho de como que é o cenário dentro dessa indústria, tá? Depois eu vou seguir com a identificação das principais aplicações que nós temos nesse mercado, voltados, é claro, para drives e motores, tá? Falar um pouquinho dos recursos que nós temos, né? Os recursos que os produtos da ABB possuem que facilitam vocês aí no dia a dia. Para fechar, vamos trazer um caso prático, né? Um caso de sucesso que nós trabalhamos junto com a Tesla, o nosso parceiro, e nós tivemos um resultado excelente. E por último, iremos abrir para dúvidas, tá? Como a Ana comentou, vocês podem deixar as dúvidas ali no chat, né? Ao seu lado direito. E no final da apresentação nós iremos responder todas as perguntas. Bom, iniciando aqui, eu passo a palavra para o Aldieri, trazer para nós um pouquinho aí dos estágios de produção de carnes. Especificamente, nós vamos falar do abatedouro. E seja ele de aves, suínos ou bovinos, cada um tem suas especificidades, né? São características específicas conforme o porte do animal que vai ser abatido, o volume de produção, etc. Mas a gente pode resumir de forma bastante sucinta, dividir mais ou menos em áreas dentro de uma planta abatedouro, né? Tudo começa, se a gente for olhar ali no item 1, a recepção. É ali onde os animais, quando chegam por meio de transporte rodoviário, chegam no frigorífico e ali começa o processo produtivo. Essa primeira etapa, ela envolve a recepção dos animais. Esses animais muitas vezes ficam aguardando num caminhão até chegar a hora deles adentrar no frigorífico, ou se for no caso de suínos, uma pocilga, etc., né? Um processo muito importante nessa primeira etapa é a insensibilização. Essa insensibilização vai ter um peso importante na qualidade da carne do animal e também na própria questão do bem-estar animal também, né? Depois vamos passar por um processo de escaldagem, depenagem e visceração, conforme o tipo de animal a ser abatido, né? E nessa primeira etapa, muitos equipamentos que estão presentes são bombas, transportadores e esteiras, tá? Nessa etapa é fundamental a importância para a qualidade da carne, tá? Principalmente, como eu comentei, relacionado à insensibilização, à temperatura da água de escaldagem e parâmetros desse tipo, tá? Seguindo adiante, a nossa próxima etapa seria a sala de cortes. É uma sala que é intensa em mão de obra. Aqui você tem muito insumo, principalmente no consumo de água para higienização, e você já começa a ter uma temperatura ambiente controlada, ainda positiva, mas controlada. Então, já começa a aparecer a presença da necessidade de refrigeração. Nessa segunda etapa, a sala de cortes, você tem a primeira preparação, que é o resfriamento das carcaças dos miúdos. Geralmente você tem um chiller para fazer isso, principalmente no caso de aves, né? Você tem a parte de cortes e desossa, tá? Nessa etapa, encontramos muitos equipamentos como transportadores, bombas e até mesmo fábrica de gelo, quando é o caso de se utilizar chiller para redução da temperatura da carcaça, tá? É importante a temperatura da carcaça a ser alcançada
para que ela possa ir para a próxima etapa, que é a industrialização propriamente dita. Então, a medição de vazão que entra de água gelada no chiller, a confiabilidade no funcionamento e no sincronismo dessa anória, que é um transportador aéreo que vai fazer todo o transporte dessa carcaça ao longo de todo o processo produtivo, as esteiras, a própria estabilidade da energia elétrica, para garantir que são salas grandes com a presença de muita gente, e tem iluminação também importante para manter a condição de trabalho. E outro aspecto importante nessa etapa do processo em frigorífico também é a questão do vazamento de amônia, a segurança nesse quesito, né? A próxima etapa do processo do abatedouro é a industrialização propriamente dita. Aqui a gente já começa a ter uma condição de temperatura ainda mais exigida, tá? Ainda mais carga térmica no processo. Então aqui você começa a ter processos envolvendo mistura, moagem, subproduto, o próprio termoprocessados, industrializados. E aqui você encontra também equipamentos importantes como os transportadores, o cúter, os moedores, bombas e misturadores. Aqui, requisitos importantes exigidos nesse processo são, por exemplo, o elevado torque exigido nos motores do cúter, que muitas vezes são colocados blocos congelados de carne para serem cortados, transformados em carne mecanicamente processada. Uma aplicação interessante aqui até mesmo para um produto que o Peterson vai falar daqui a pouco, que é o motor de relutância, bombas para higienização do ambiente, motores com elevado grau de proteção, porque esse ambiente é necessário que ele seja higienizado constantemente, então a quantidade de água utilizada nessa etapa do processo é muito grande, e é geralmente nessa etapa que você tem problema de infiltração de água dentro dos motores elétricos e a sua queima, né? E também o uso de drivers para controle de velocidade desses motores, e é importante a alta confiabilidade, porque geralmente num processo de abatedouro, o processo é contínuo, numa linha única. E se você tem uma falha em algum ponto desse processo, você muitas vezes acaba parando todo um processo de abate, tá? Uma outra área importante no abatedouro, seja ele qual for, suíno, bovino ou aves, é a parte de utilidades, que geralmente é composta pela caldeira, que produz o vapor e o ar comprimido, e a sala de máquinas. E aí a gente começa a falar do principal consumidor de energia elétrica do frigorífico, a sala de máquinas, onde você tem os compressores de refrigeração, principalmente. Eles podem ser responsáveis por um consumo de 60% a 70% da energia elétrica de todo o frigorífico. Tá? Também temos a fábrica de gelo, as torres de condensação, que é intensa em ventiladores e bombas. Aqui os equipamentos principais são compressores do tipo parafuso, seja para o sistema de amônia de baixa temperatura, de regime de alta temperatura ou de baixa temperatura, seja os ventiladores, os exaustores da própria caldeira. Requisitos importantes aqui, é cada vez mais importante o uso de drivers para modulação da capacidade dos compressores de amônia, ao invés de se utilizar o método mecânico de válvula slide, e é o que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes. Motores de alto rendimento são de extrema importância, porque o principal consumidor de energia elétrica nessa etapa do processo são motores elétricos. Por isso, é nessa etapa que existem boas oportunidades de economia de energia, seja em bomba centrífuga, seja em compressores de amônia. E a questão da confiabilidade também, porque nesse processo, motores importantes como, por exemplo, os exaustores da caldeira, o ventilador caldeira, ou mesmo compressores importantes do processo, se eles pararem, você muitas vezes não consegue atingir temperatura ou não consegue a produção de vapor como necessário, né? Outra área importante, que seria já ligada à expedição, à embalagem, congelamento, estocagem, seriam as áreas 5 e 6 do processo. Seriam as últimas etapas do processo, mas não menos importantes. Aqui você tem temperaturas negativas no ambiente, porque essas carnes, para serem transportadas, elas precisam geralmente trabalhar em temperaturas, chegarem a temperaturas de estocagem de menos 18, menos 20, menos 25, até menos 30, conforme a exigência do cliente consumidor e o meio de transporte e o tempo de transporte rodoviário que essa carga vai ter. E aqui você tem, de novo, equipamentos importantes, como principalmente os evaporadores, para fazer essa troca térmica das salas, os transportadores e os ventiladores. Então, temos cargas quadráticas aí no processo e cargas lineares também, né? E requisitos importantes aqui são o degelo dos evaporadores, esse controle de degelo,
para que você continue tendo eficiência no processo de troca térmica, a modulação da velocidade dos transportadores e o controle de temperatura das câmaras. São exigências fundamentais para que esse processo seja bem sucedido e seja alcançada a melhor produtividade com o menor consumo de energia. Perfeito, Aldieri. Pessoal, vocês vão receber agora mais uma perguntinha no quiz, tá? É referente a qual fase do processo produtivo que o Aldieri comentou agora, né? Vocês enxergam ali, identificam um maior potencial para eficiência energética, tá? Vou deixar a pergunta aí na tela para vocês e vou prosseguir aqui com a identificação das aplicações, tá? Bom, as principais aplicações que nós temos, já citadas pelo Aldieri, são bombas, cortadores, compressores, transportadores, sejam eles verticais, aéreos, horizontais, enfim, misturadores, moinhos e torres de resfriamento ali na área de utilidades, tá? Eu não vou abordar todos eles no detalhe, porém, os principais iremos falar um pouquinho. O conceito que eu vou utilizar aqui hoje é a gente trazer um pouco o desafio que nós temos nessas aplicações, as soluções que a BB oferece e qual que é o benefício ali no final do dia para vocês usuários, tá? É claro que a BB, diante de toda a experiência que tem, não só aqui no Brasil, mas no mercado global, trouxe esses desafios, né, essas dores do cliente, mas ninguém melhor que vocês que estão aí no dia a dia para nos informar quais são essas principais dores. Por isso, eu deixo em aberto, tanto no final da apresentação, na fase de perguntas, ou até mesmo em nossa pesquisa, que será enviada ao final da apresentação. Caso vocês tenham interesse em compartilhar conosco esses principais desafios que vocês encontram no dia a dia, estaremos à disposição, tá ok? Bom, começando aqui falando um pouquinho sobre bombas, né? Um principal desafio que nós temos nessa aplicação é realmente diminuir, minimizar o consumo de água, né, durante todo esse processo e também o uso ali em equipamentos e também na limpeza da tubulação, que é o famoso CIP, né, que nós conhecemos como Clean Place. Eu não sei se para todo mundo, mas para mim a fala do Peterson começou a travar. Aldieri, para você também, Raquel? Para mim também. Peterson, vou pedir para você fechar seu vídeo, porque ele consome uma banda considerável para continuar a apresentação, que começou a travar a sua fala. Só um minutinho, pessoal. Eu vou desativar o vídeo. Isso, a sua Melhorou, fala Ana? voltou ao normal, Peterson. Melhorou. Ok. Obrigada. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Então, a primeira aplicação que nós vamos falar aqui são as bombas, tá? O principal desafio que nós encontramos nessa aplicação é realmente tentar minimizar ao máximo o consumo de água que é utilizado durante todo o processo e também na limpeza das tubulações, tá? Que é o famoso Clean Place, né? O famoso CIP, que nós conhecemos aí no dia a dia. E muitas vezes essas bombas também estão localizadas em áreas que necessitam seguir protocolos ali de higiene, tá? Áreas que a gente precisa atender a um certo nível de padrão ali na limpeza. Quando falamos do CIP, da limpeza de tubulações, a BB tem como uma solução um software dedicado para estar trabalhando com um controle mais preciso da pressão e também da vazão da bomba, para poder trabalhar essa limpeza de uma forma mais eficaz, com um uso menor, né, de água, um menor consumo de água, e também a gente consegue diminuir os insumos, os materiais de limpeza que são utilizados ali nesse processo, tá?
Quando falamos de requisitos de higiene, a BB tem algumas opções de motores, no qual nós conseguimos trabalhar aí com motores laváveis e também motores sem pintura, que aí evita resíduos de tinta, né, caiam sobre o alimento. Se me permite, Peterson, gostaria de comentar, cada vez Claro, mais é um desafio nos frigoríficos a redução do consumo de água. É muito intenso o uso de água, seja para higienizar, ou seja pelo próprio processo mesmo de troca térmica com a carne, com a carcaça do animal e a temperatura que precisa ser alcançada antes de ir para a próxima etapa do processo. É importante ressaltar que a BB tem soluções como, por exemplo, drives que já podem medir também a vazão do consumo de produção da bomba. Então, digamos assim, se você considerar que num processo onde você precisa ter controle desse consumo de água, e se você tiver já incorporado no próprio drive uma medição de vazão, considerando a curva da bomba, isso pode potencializar a otimização desse recurso com um baixo investimento para buscar essa redução. perfeita colocação, Jerry. E esse recurso, ele não necessita de nenhum sensor externo. O próprio inversor de frequência faz os cálculos, né? É uma função bem interessante. A próxima aplicação que nós temos são os cortadores, né? O conhecido cutter aí. O principal desafio, como o Jerry já salientou, nós temos um acúmulo muito grande de resíduos ali de alimentos nessa máquina, nessa área, né? E, e há uma necessidade de lavar, de fazer a limpeza ali nessa área. Assim como temos uma alta demanda por um torque elevado, principalmente porque nós temos ali peças congeladas que às vezes caem no cutter para ele poder fazer o corte, tá? A solução que a BB tem são os motores food safe, né? Motores para seguros ali para alimentos, no caso. São motores em aço inoxidável com alto nível de proteção, que permite ali uma limpeza mais pesada, tá? E também os motores síncronos, que ele consegue trazer para nós uma alta densidade de potência com uma carcaça menor, tá? Esses motores eu vou falar um pouco mais na frente, adiante. Ele é uma solução bem interessante para esse tipo de aplicação, tá? Aqui também eu acho que caberia um comentário. A gente tem visto que na indústria frigorífica, principalmente que você tem cooler, você tem muita aplicação de coolers antigos, onde você tem motor de corrente contínua e cada vez mais é necessário retrofit dessa solução para uma solução de corrente alternada, que tem todas as vantagens já conhecidas de baixa manutenção, alta confiabilidade, etc., né? Temos visto em vários clientes que a utilização da solução de ímã permanente não tem sido eficaz, porque como o ambiente é muito segregado, não tem boa troca térmica de calor, temos visto em vários dos nossos clientes Tesla, que o motor, com o tempo, ele perde as características magnéticas dos ímãs e você acaba tendo problemas sérios com isso, né? E motores normais, assíncronos, geralmente têm uma densidade de potência não muito adequada, porque eles têm um tamanho muito grande e se comparados ao torque do motor de corrente contínua e a densidade de potência, eles ficam um pouco deslocados, né? O que o Peterson vai falar na sequência sobre isso é muito interessante e é um dos tópicos de inovação que a gente tem para mostrar hoje. Perfeito, Odieri. Quando falamos de compressores, o Altieri comentou que podemos dizer que são os vilões ali do consumo de energia, né? A sala de máquinas ali, ela consome um alto nível ali de energia da planta. E os principais desafios que nós vemos aqui nessa aplicação é realmente manter ali o controle da temperatura necessária para determinadas áreas ali do processo, com uma precisão e eficiência energética, né? Garantindo, claro, sempre a confiabilidade da operação do compressor. Isso é possível com a utilização de um conjunto que nós chamamos um conjunto de alta eficiência, que é composto pelo inversor de frequência e por esse motor ABB de alta eficiência que atende padrões aí E5, tá? Com os inversores, nós conseguimos modular toda a faixa de velocidade do compressor e conseguimos trabalhar de uma forma mais eficaz, evitando aí desgastes das partes mecânicas desse equipamento, tá?
Com soluções aí, se a gente for comparar soluções sem o uso do inversor de frequência, que ainda é comum na indústria, a gente consegue chegar e atingir níveis de 40% de economia, tá? Quando aplicamos uma solução desse tipo. Quando falamos de transportadores, seja ele aéreo, horizontal, etc., nós temos como o principal desafio, né, nessa indústria, né, nesse segmento, o controle preciso e a sincronização de velocidades de acordo com o processo, tá? Muitas vezes nós temos declives, né, onde esses transportadores estão fazendo alguns movimentos de declive. Nesse momento, nós temos ali uma regeneração de energia. Com isso, os nossos inversores eles possuem chopper de frenagem já incorporado como padrão de fábrica, que é possível fazer todo esse controle dessa energia que está retornando, tá ok? E também para garantir níveis de segurança altos aos operadores, os produtos da ABB possuem o Safe Torque Off, que é uma solução certificada pela SIL3, que previne ali partidas e movimentos inesperados do transportador, tá? Com isso, nós temos de benefício toda a velocidade ajustada e sincronizada para garantir o melhor fluxo de material diante dessas etapas. Outro ponto muito importante nesse tipo de aplicação são os requisitos de segurança e higiene, né, que nós precisamos atender e proteger essas máquinas aqui de resíduos de alimentos, tá? Nós temos os motores laváveis, conforme eu comentei, que possuem aqui uma aderência muito boa com esse desafio, com essa aplicação. E muitas vezes aqui nós temos aqueles motores que possuem uma caixa, né, cobrindo o motor para poder proteger, seja da água ou seja de alimentos mesmo. Porém, essa caixa, essa casinha, né, que está ali protegendo os motores, elas acabam sendo um espaço maior, uma área maior de contato para proliferação de bactérias, porque ali a gente consegue ter mais resíduos que podem ficar nas paredes dessa casinha, vamos dizer assim, tá? Então, a solução mais indicada realmente seria a utilização de motores com essas características para podermos fazer as lavagens dele, né? E sem contar que são motores que possuem uma durabilidade enorme, garantindo aí é, um custo total, né, durante o ciclo de vida dele bem maior do que os motores convencionais de mercado, os motores de indução. Quando falamos de misturadores e moinhos, são aplicações que requerem aí um alto torque de partida, né, e um amplo alcance na velocidade, uma variação ali brusca de velocidade. A ABB possui uma tecnologia que é patenteada, chamada controle de torque direto, tá? Com essa tecnologia, nós conseguimos garantir torque nominal em velocidade zero, tá? É um software que ele faz o cálculo direto do torque ao invés de estimar o torque através dos vetores, que é o mais conhecido controle vetorial, né, que nós temos aí na indústria, tá? Isso permite com que nós conseguimos, né, ter um torque muito alto logo na partida e também aumentar a precisão e o tempo de resposta na aplicação. Com isso, nós conseguimos aumentar a produtividade e economizar energia também. Gostaria de saber de vocês agora, dessas aplicações citadas, qual você considera a mais crítica, né, em sua planta hoje? Enquanto vocês respondem a pergunta que vai aparecer do lado direito, eu vou dar continuidade aqui na apresentação, falando um pouquinho dos nossos recursos específicos, tá? Quando falamos de inversores de frequência, nós temos uma função muito interessante também, que é a funcionalidade de anticavitação, tá? Com essa funcionalidade, o inversor de frequência consegue detectar uma cavitação na tubulação e consegue corrigir, né, essa cavitação. Com isso, conseguimos prolongar a vida útil da bomba e também proteger o processo dessa cavitação.
Esse produto também possui recursos de eficiência energética. O próprio inversor consegue trazer para nós, na própria IHM dele, no painel de controle, a energia que está sendo consumida naquele momento. Ele traz os valores ali em quilowatt-hora, traz também os valores monetários. Nós conseguimos colocar até 2 tarifas de energia na configuração dele, e ele nos permite verificar o valor também em reais, né, que nós estamos gastando em determinado momento, tá? Além disso, nós temos total compatibilidade com todos os protocolos de rede industriais. Esses produtos, nós conseguimos instalar módulos de comunicação internamente a ele, conseguimos trabalhar com Profibus, Ethernet IP, Profinet, qualquer rede que nós tenhamos aí na indústria, tá ok? E também ele possui a função de torque seguro, como eu comentei. Essa função, quando habilitada, ela inibe todo o disparo de IGBT na saída do inversor. Com isso, nós garantimos ali torque zero no motor. Isso traz uma segurança maior para o operador que está fazendo uma eventual manutenção na máquina ou até mesmo ali no motor. Peterson, tá travando um pouco a sua fala, Peterson. Sim, para mim também. Eu gostaria de comentar também, falando de eficiência energética, ainda nessa questão da eficiência, o próprio drive, quando ele faz a modulação da carga, o Peterson está oscilando um pouco a tua fala. Ele acaba fazendo o cálculo também de quanto você está economizando de energia, né? Então isso é uma outra questão bastante importante, que muitas vezes o que acontece, você não precisa botar um medidor de energia lá para comprovar Pessoal, estão me que o ouvindo? investimento que você fez no uso de um... Opa, agora melhorou. Pode continuar, Jerry. Você estava falando da função de eficiência energética? Exato, é. É tão importante quanto ter também o valor que o drive e o conjunto, né, motor drive consumiu ao longo do período de funcionamento. É muitas vezes importante para comprovar o investimento num uso de um drive para economizar energia, de mostrar quanto que ele economizou, né? Então, toda vez que o drive baixa de 60 Hz, ele começa a fazer um cálculo interno e diz quanto que ele faz uma comparação. Se aquele motor tivesse 60 Hz, quanto ele consumiria, e agora nessa nova condição de rotação, quanto que ele está deixando de gastar. Isso é bem importante, porque ajuda no cálculo, na comprovação do payback calculado e na comprovação que o investimento foi viável, foi vantajoso. Exatamente. Ainda dentro dessa linha de eficiência, nós temos aqui como ativar uma função chamada uma função que ela otimiza o fluxo magnético no motor, tá? Então, normalmente em cargas parciais, nós não precisamos ter todo aquele fluxo magnético girante no motor. Com isso, quando a gente reduz esse fluxo magnético no motor, reduzimos as perdas no motor e, consequentemente, a eficiência do sistema melhora. Outro ponto que está muito em alta hoje em discussão na indústria são as harmônicas, né? E a tendência é que cada vez mais as indústrias se preocupam com ela, porque a aderência e a instalação de inversores de frequência nos processos estão aumentando bastante. E o causador das harmônicas é o retificador do inversor de frequência, né? A ABB ela possui uma tecnologia que ela consegue mitigar essa emissão de harmônicas na rede através de uma indutância variável na entrada do inversor de frequência. Esse recurso já é padrão da nossa linha de produtos e em cargas parciais nós conseguimos mitigar em torno de 20% a mais de harmônicas do que um reator comum de mercado, tá? Essa é uma grande vantagem também que nós temos dentro dessa linha de inversores de frequência. Também temos aqui uma opção com um alto grau de proteção. Nós conseguimos trabalhar com um grau de proteção IP55 para essa linha de produtos aqui até 250 kW. Quando falamos de motores, né, nós temos aqui os motores especiais para a zona 1 de alimentos,
que são os motores laváveis, ou mais conhecido como wash doll. Esses motores possuem grau de classificação IP69, então é um motor totalmente isolado, blindado, né, como vocês podem ver na imagem. Aqui nós temos ele em corte, no qual é possível verificar que todo material elétrico ele está totalmente isolado, né? Nós não temos aqui nenhuma parte exposta, vamos dizer assim. Então, um motor com alto grau de durabilidade, nós conseguimos, temos diversos testes, diversas unidades operando em plantas na Europa, nos Estados Unidos, desses motores. Esse motor suporta um jato de água bem forte, eu não me recordo agora a pressão da água, mas ele suporta um jato bem forte e nós conseguimos aí garantir e trazer mais confiabilidade nos processos, principalmente ali quando nós trabalhamos com os transportadores, que são aplicações bem críticas para essa solução. Também temos os motores para a zona 2, que é uma área de respingo, que são motores livres de pintura. Aqui nós conseguimos garantir e evitar que, ao lavar esses motores, a gente tenha ali lascas de tinta, né, disponíveis para entrar na cadeia alimentar. Com esse motor nós não temos esse problema, porque não tem necessidade de pintura e é uma superfície bem fácil de limpar. Ambos motores, tanto o da zona 1 quanto o zona 2, utilizam graxa H1 para diminuir aí os riscos de contaminação nos alimentos. E também temos os motores tradicionais de indução para a zona seca, né? Esses motores eles já estão preparados para trabalhar com o nosso sensor de monitoramento, que é o Smart Sensor. Esse sensor ele é instalado na aleta do motor, no qual nós conseguimos aqui extrair diversas informações desse motor. Eu gosto de usar a analogia que é como se fosse uma pulseira fitness que nós utilizamos no nosso dia a dia, quando faz um exercício. Esse sensor ele é plugado no motor e nós conseguimos monitorar a saúde desses motores, tá? São motores tradicionais aí do mercado. Bom, falando um pouquinho do motor síncrono de relutância, que é o nosso motor com alto índice de eficiência, tá? Esse motor ele sempre é vendido, é trabalhado junto com o inversor de frequência da ABB. Todos os nossos produtos, os inversores já estão aptos a acionar esse tipo de motor, não é necessário nenhum ajuste adicional, tá? São motores que funcionam com baixo nível de ruído e também nós conseguimos trazer uma maior vida útil ao rolamento. Por que isso? Esses motores, os motores tradicionais de mercado, os motores de indução, nós temos aqui as perdas no motor. As perdas elas são divididas em perdas rotóricas e perdas estatóricas, tá? E tem uma parcela pequena aqui de outras perdas. Quando nós trabalhamos com esse motor síncrono de relutância, vocês podem perceber que o rotor dele tem um design diferente. É um projeto totalmente diferente do motor tradicional gaiola de esquilo, né? Esse tipo de rotor garante para nós que nós não teremos perdas rotóricas, não temos cobre aqui nesse rotor. Com isso, nós eliminamos cerca de 40% das perdas do motor tradicional. Por isso, nós conseguimos chegar a atingir a níveis altos de eficiência energética. E com isso, nós garantimos que o motor vai trabalhar sempre mais frio do que um motor de indução comum e também conseguimos estender a vida útil dele devido a esses recursos. Quando nós comparamos, né, essa solução do motor IE5 com os nossos inversores de frequência versus uma solução padrão IE3 com drive, nós temos aqui um custo de aquisição desse conjunto, drive mais motor, maior para quando trabalhamos aqui com níveis IE5, né? O custo, é claro, vai ser maior do que a aquisição para um nível de eficiência IE3. Porém, quando nós olhamos a eficiência desse conjunto, drive mais motor, nós temos cerca de 95% de eficiência aqui no motor síncrono de relutância com inversor. E quando olhamos aqui um motor de indução tradicional com inversor, nós
chegamos a 92% de eficiência. Com isso, o consumo de energia ao longo do tempo vai ser bem menor para essa solução de alta eficiência. Com isso, nós conseguimos atingir níveis aí de retorno de investimento em torno de 1 a 1 ano e meio. Para uma solução que tem um tempo de vida estimado em 20 anos, um drive mais motor, 1 ano e meio é um tempo bem rápido, né, para termos esse retorno do investimento. Isso é um caso real, tá? É um caso de um motor de 110 kW que trabalha em média em uma potência de 75% da nominal. Nesse gráfico aqui nós temos a linha vermelha que representa a eficiência ao longo da velocidade do motor e a linha tracejada preta o nosso motor tradicional IE3. Tá? Então, nós vemos aqui que ao longo da velocidade, da faixa de velocidade do motor, o motor IE5 ele apresenta aqui altos níveis de eficiência. Agora eu vou passar a palavra para o Aldieri, que irá trazer para nós um caso de sucesso que foi implementado em um cliente desse segmento. Aldieri, seu microfone está no mudo. Opa, lá no início, quando a gente falou das etapas de um processo de um abatedouro, a gente comentou que a sala de máquinas e a utilidades, de modo geral, representam de 60% a 70% de um consumo típico de um frigorífico. Isso se deve, como eu falei, principalmente à produção de frio, que a gente fala, né? Na verdade, você tem todo esse processo de troca térmica, de retirar esse calor das carcaças, das embalagens, do próprio sistema e transformar esse calor e trazer ele para fora das salas. E para fazer isso, você usa um fluido refrigerante chamado amônia, e essa amônia circula por todo o sistema. Aqui a gente tem, de uma forma bastante simplificada, um sistema de refrigeração. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema com regime de alta e de baixa. O importante é saber que não basta apenas, muitas vezes, a gente pensar somente na redução da velocidade. Então se eu botar um inversor de frequência no meu compressor de amônia, eu já resolvo o meu problema. Isso é parte da solução, não é simplesmente só isso. O sistema é muito mais complexo que isso. Você envolve toda uma questão de diferenças de pressão, a performance do equipamento. Você também não pode reduzir a velocidade desse motor elétrico, muitas vezes para velocidades muito baixas, mas sim, o ganho é possível, principalmente quando você tem um sistema que tem uma capacidade ainda superior ao que você realmente consome. Tipicamente, ao longo de todo o ano, você tem, conforme a localização geográfica que você tem o teu frigorífico, questões como a umidade relativa do ar, a quantidade de chuva, a temperatura ambiente, o processo que você tem, o volume de produção e a capacidade que teu sistema tem de fazer troca de calor. Muitas vezes você tem sobra de capacidade ao longo de períodos do ano, ou de um modo geral, quando o teu frigorífico tem uma sala de máquinas muito maior do que realmente ele demanda, e é aí que existe a oportunidade para você economizar energia, fazendo a redução dessa velocidade desses motores, trazendo a velocidade e o deslocamento dessa amônia que circula pelo sistema para valores que vão atender a sua demanda. Tipicamente, essa solução é feita de forma mecânica. Quando você compra um compressor de amônia, atualmente você já tem essa opção, muitas vezes, de ter ele já com o drive embarcado ou não. Mas muitos dos compressores instalados no mercado, mais antigos, você tem ele praticamente somente com um controle de capacidade por meio de forma mecânica, abrindo e fechando uma porta que vai controlar a sucção dessa amônia para dentro do compressor. Essa válvula, chamada válvula slide ou válvula gaveta, ela faz com que muitas vezes você tenha baixa eficiência quando você vai, à medida que você vai abrindo ela para dar mais, você vai fechando ela para dar menos passagem de amônia. É nessa situação que, se você comparar a solução com o drive, começa a se tornar mais eficiente. O nosso trabalho como integrador ABB no cliente, a primeira coisa que a gente faz é entender como é o sistema de refrigeração do cliente. Como eu falei, a Tesla já está há 15 anos no mercado desenvolvendo esse tipo de trabalho, e na nossa equipe
boa parte da nossa estrutura é voltada para essa área de sala de máquinas, de sistema de refrigeração. A primeira coisa que a gente faz quando um consultor nosso visita a planta do cliente é entender como o sistema funciona e qual a capacidade que o sistema tem em função do fluxo do processo dele. Nessa foto específica que a gente tem aqui, a gente tem um motor aberto, um motor IP23, onde a gente coloca nele um registrador de comportamento, que seria um equipamento ABB chamado Smart Sensor. Esse Smart Sensor tem características muito interessantes, e uma delas, que vai agregar valor no trabalho de eficiência energética, é a capacidade que ele tem de perceber o consumo de energia do motor e a variação da carga que ele tem sobre o eixo do motor. Junto com outras informações que a gente coleta e alguns data loggers que a gente coloca na sala de máquinas, a gente começa a traçar um perfil de como o cliente utiliza esses motores e como é feito o controle de capacidade desses equipamentos. O objetivo final disso é o quê? Fazer a projeção do payback e ver a viabilidade ou não de realmente botar um inversor de frequência para trazer um ganho para ele. Tá? Próximo slide, Peterson. Aqui fica um pouco mais claro aquilo que eu comentava entre a diferença entre um compressor fazendo o controle de capacidade por uma válvula mecânica e o drive. Se a gente olhar na primeira, ali onde está o pointer, o laser, você vai ver que na curva em verde você vai ter o comportamento de consumo do compressor de amônia usando a válvula mecânica, e na linha em roxo você tem ali o uso do drive. Obviamente que você não vai chegar com o inversor de frequência até uma velocidade muito abaixo do que 30 Hz, por questões de eficiência do próprio compressor e também até refrigeração do motor. Mas tipicamente você vai chegar em 40, 45 Hz, 50 Hz, e aí você percebe que à medida que as curvas vão se afastando, é ali que está a tua área de ganho de economia de energia. Mas não é só isso. O inversor de frequência também proporciona o quê? A manutenção do rendimento, a correção do fator de potência, porque o próprio drive também vai trazer essa correção, e com isso a gente vai ter o aumento da performance do sistema como um todo. Além de reduzir o estresse mecânico na partida, porque muitas vezes esses motores são partidos com soft starters, nem sempre são soft starters que usam malha fechada de corrente, ou às vezes o ajuste não está tão adequado assim, então você tem um estresse na partida. Você tem também, com esse estresse menor de partida, uma redução no carregamento do transformador sob o aspecto de pico de corrente e também na correção do fator de potência. Então isso te dá também um ganho adicional na tua planta, no aproveitamento do teu sistema elétrico. E também uma proteção eletrônica do motor. Se você utilizar um motor que tem, por exemplo, sensores de temperatura embarcados, o próprio drive pode proteger de uma forma muito mais eficiente, até mesmo que disjuntores, em muitos casos, que o motor queime. E o tempo todo o drive está monitorando o comportamento desse motor elétrico, e isso vai aumentar a confiabilidade do teu sistema. Porém, alguns detalhes muito importantes, até o Peterson já comentou. Para o sistema elétrico, quando você bota um inversor de frequência, você passa a trazer distorção harmônica para o teu sistema. Essa quantidade de distorção harmônica vai depender um pouco do tipo de inversor que você utiliza. Mas é importante sempre comentar um detalhe. A gente fala de eficiência energética, como mostra aqui no slide, você tem o custo total do uso do equipamento. Então, a gente fez uma simulação aqui, ó, de motor de 500 cavalos, onde durante o uso de 15 anos, esse motor consumiu uma capacidade média de 80%, em 8.000 horas de trabalho por ano, 10 milhões de reais em energia elétrica. Agora pense o seguinte, se você está pensando em utilizar um drive para reduzir a capacidade do compressor e com isso ter ganho, imagine que se esse drive tem perdas internas, e essas perdas muitas vezes são grandes, elas podem botar todo o teu estudo de ganho por água abaixo. Por exemplo, o drive da ABB, que a gente utiliza nos nossos trabalhos, ele tem 98% de eficiência. E quando eu digo 98% de eficiência, eu me refiro que essa eficiência é calculada já considerando um filtro de harmônica embarcado. Onde está o pointer ali, vocês podem ver a diferença de utilizar, por exemplo, um drive do modelo ACS 580 já com o filtro de harmônica embarcado, e no total você tem 98% de eficiência, contra você utilizar um drive de mercado que não possui esse filtro.
e para garantir a confiabilidade, evitar ressonância harmônica com capacitores, ou mesmo aquecimento do seu trafo, você introduz uma reatância de entrada, e essa reatância pode introduzir de 2 a 3% de perda no teu sistema. Então imagine, eu vou ter um sistema de 98% de eficiência contra 94%. Considerando aí um custo de quilowatt em torno de 25 centavos o quilowatt, imagine que você vai ter um desperdício anual de 27 mil reais. Ou seja, se você tinha uma estimativa que ao longo do ano você poderia ter um ganho médio de 5, 6, 7%, se você a decisão de utilizar um drive que tem já o filtro incorporado e alta eficiência com uma solução mais simples, pode custar caro lá na frente, tá? E tá aí a prova disso. Próximo slide, Peterson. Aqui nós mostramos um caso prático, onde você tem um compressor de amônia sendo acionado por um drive, e esse drive fazendo a modulação, e também nós aproveitamos nesse mesmo cliente e utilizamos o controle de velocidade nos ventiladores dos condensadores. Tá? Aqui fica um pouco mais ilustrado as informações que foram utilizadas para chegar nesse payback, que vocês podem ver que é bastante interessante, né? Considerando esse mesmo 25 centavos o quilowatt, observe que o investimento deu 1,73 ano com a aplicação do inversor de 370 kW, ou seja, um retorno médio de 227 mil reais. É claro que, como eu comentei lá no começo, isso vai variar conforme a tua instalação frigorífica e a localização, as condições climáticas onde está o teu sistema, onde está o teu frigorífico. A mesma coisa vale para o controle de ventilação, o controle de pressão de condensação evaporativa nas torres de condensação. Ali foi conseguido até um ganho até mais interessante, de 1,56 anos. Claro, motores menores também, né? Mas um ganho que chegou a 221 mil reais e bastante interessante. Então, isso mostra as vantagens de você ter o uso de um inversor de frequência para variar a capacidade. Quando a gente começou a desenvolver esse trabalho, há cerca de 10 a 15 anos atrás, era normal um frigorífico escolher um compressor de amônia, e geralmente era o maior, conforme o regime de trabalho, que tinha maior variação de capacidade, para se adotar o inversor de frequência. Hoje fica cada vez mais claro que utilizar inversor de frequência em todos os compressores da sala é uma decisão acertada. Lembrando só o cuidado que o uso desses drives pode trazer também distorção harmônica. Então, é imprescindível. Se você vai instalar um inversor de frequência no teu sistema de refrigeração, use um inversor de frequência com filtro de harmônica. Seja ele embarcado no drive, seja ele colocado na entrada. Caso contrário, o que era para ser vantagem acaba trazendo outros problemas, como principalmente elevadas distorções harmônicas no teu sistema e, como consequência disso, falha de diversos equipamentos eletrônicos e elétricos. Perfeito, Aldieri. Pessoal, aqui nós encerramos a nossa apresentação. Vamos deixar aqui na tela os contatos, tá? Tem o meu contato e também o da Aldieri. Estamos abertos às dúvidas, aos questionamentos agora. Não sei, Ana, se já temos alguma pergunta no chat. Tem uma pergunta aqui, Peterson, mas até antes de ler, pessoal, vou abrir uma última sondagem, Peterson, né? Ok. Depois aqui da apresentação, tá? Então, né, depois dessa apresentação aqui do Aldieri e do Peterson, que o pessoal já conhece mais as nossas soluções, né? Se quiserem um contato dos nossos especialistas, é só responder aqui. A pergunta que nós temos, Peterson, é a seguinte, né? Se os motores, né, os que você apresentou, se todos eles estão disponíveis aqui no Brasil, para venda no Brasil. Tá, nós estamos em fase de lançamento desses motores especiais aqui no Brasil. Como todos nós sabemos, o Brasil possui regulações, né, regulamentos e normas específicas para motores, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos. Esses motores já estão em funcionamento na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós estamos fazendo a tropicalização deles, tá?
Em breve teremos tanto o motor washdown quanto o motor síncrono de relutância disponíveis em estoque aqui na ABB Brasil. Mas hoje, no momento, eles ainda são importados, tá? Caso a caso. Perfeito, Peterson. Espera aí que... mais uma pergunta aqui do César, perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. A gente colocou, e vai colocar essa também, a apresentação completa, tá? Numa playlist do YouTube. Na segunda ou na terça-feira, todo mundo que participou vai receber, tá, o link certinho, com todas as apresentações para os participantes, vai ficar aberta para o público em geral. Tá bom, pessoal? Querendo consultar alguma coisa, fiquem à vontade lá, ou qualquer outra necessidade também, tem os nossos contatos. Foi a única pergunta aqui, a última pergunta, Peterson. Ok, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, esse é o momento. Caso contrário, vocês podem enviá-las posteriormente. Os contatos estão na tela. Nós também temos ali, ao final da apresentação, uma pesquisa que será aberta para vocês. Fiquem à vontade, estamos aqui à disposição. Peterson já roubou minha fala, que era essa a minha próxima fala mesmo, falando para não deixar, pessoal, de responder a nossa pesquisa, tá, ao final da apresentação. Também ali na pesquisa dá para colocar, se quiser o contato, se não deu tempo de responder aqui a nossa pergunta. Então, agradeço a participação de todos conosco nessa última horinha aí, quase, da nossa tarde. Agradeço o Peterson, em especial o Dieri, aqui, nosso parceiro, que esteve conosco nessa apresentação. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a todos pela presença.